Boa noite, amigos. Aqui fala o canal espiritualista laico Acelera Status Quo. Nós queremos aqui dar uma continuidade aos exercícios que temos feito relativos a uma alteração no rumo da humanidade baseado em conceitos técnicos e não religiosos. E então isso é uma base científica para a evolução da sociedade, das sociedades futuras, em que as pessoas se tornarão pacíficas. O segredo disso é muito simples: fazer exercício para reduzir o empurra para sexo. Esse é um conceito difícil para um país tropical e mesmo para a humanidade neste período agora, pós-internet, em que o conceito de liberação sexual foi para a exposição dos atos. E eles não têm beleza estética, eles têm uma alteração na personalidade das pessoas, se voltando, trazendo uma exclusividade muito superior à anterior em relação ao sexo. Só que isso descaracterizou a vida. E anteriormente a vida já tinha características ruins, resultantes dessas atividades. Eu demorei muito a me pronunciar em relação a essas coisas, e eu abandonei o cristianismo por causa disso. Esse foi um dos fatores, além de muitos outros que são questões dogmáticas, contrárias à ciência, como sempre foi, né? As religiões têm, por força do próprio esquema de enviados de Deus e essas coisas, que por ali. Então, realmente, não se pode negar que as religiões buscaram caminho, mas o caminho é científico. Então, quando você reduz a atividade sexual e você luta por isto como ser humano, e toma consciência que se você todos pararem, e a terra inteira de empurrar uns aos outros para o sexo, não vai haver mais assédios, não vai haver mais abusos, não vai haver mais estupros, não vai ocorrer mais gravidez indesejada e os abortos vão desaparecer. E não vai haver mais pedofilia nem incesto. Isso é um processo. É lento, não é lento, ele é rápido. Ou seja, para a grande massa da humanidade, que talvez esteja aí 63%, 67% da população, elas não estão tão ligadas em sexo. Elas trabalham e aí vão para casa cansados, e quando faz sexo depois de um tempo, né, de casados e tal, faz sexo com a mulher uma vez por semana, às vezes leva 2 vezes sem fazer. É o cansaço de trabalho, de condução e de tudo isto. E aí no final de semana namora um pouco ou simplesmente tem uma vida de amigos e um casal, e sentimentos, e dificuldades de sentimentos, e as coisas todas que são derivadas de um problema conjuntural que tem uma origem. Nós somos híbridos de seres de outros planetas, que fizeram um cruzamento genético com a nossa raça.
de animais, né? Nós somos animais, eu acredito que vocês percebam que todos os animais fazem cocô e xixi e comem ervas ou carne. Não comiam antes, segundo vários livros, comiam só vegetais. Houve um problema que foram exatamente esses seres de outro planeta que não tinham alimentação suficiente, porque eram gigantes, com mais de 10 metros, os que vieram inicialmente, que estavam aí há 400 mil anos, e eles já vinham à Terra há algum mais de 1 milhão de anos, né, talvez. E antes dessa nossa civilização, eles já tinham vindo aqui há 350 mil anos, 350 milhões de anos. Depois houve uma outra civilização em 170 e poucos milhões de anos, e outras mais recentes, uma delas é a nossa. Isso aí tem que ser mapeado, mas isso ocorreu. Eu sei porque o espírito, você tem visão na mente, que é a concepção de metafísica. O ambiente metafísico significa o seguinte: um ambiente que é fora do corpo físico. Meta é fora do físico, do ambiente físico. Agora, a metafísica, como ciência, ela tem um outro direcionamento. Então, eu passei esses exercícios e nós temos feito isso com prefeitos todos, e a maioria, e governadores, e todo mundo, presidentes, mas só que isso foi pelo ambiente metafísico. Eu desenvolvi a técnica a ser aplicada e passei para eles. Então, por isso eu estou tendo o que não é um atrevimento, a liberdade pela metodologia por mim desenvolvida, de passar para vocês fazerem. O que vai acontecer com isso? Não vai haver mais guerra, nem brigas, nem nada, nem roubos, não vai haver mais nada. Com o tempo as pessoas vão viver relações que não serão mais ligadas a sexo direto. E isto, numa perspectiva de universo, nós já temos muitos seres que não têm mais sexo. Não comem carne, não comem vegetais, não bebem água. Já são recarregados, né, com nutrientes por meio de tecnologias, de aparelhos, num movimento, né? Nós já temos hoje na ciência nanotecnologia que consegue movimentar elétrons que produzem, por exemplo, elementos bons para combater doenças e tudo isso. E aí, estamos nesse momento. Mas nós podemos gerar substâncias biológicas com o movimento de elétrons e os átomos. Então, um átomo, quando você pega um vegetal, ele tem uma composição atômica. Toda é energia, né? Então, ele tem uma composição atômica. Essa composição atômica, ela com os elétrons, eles vão formando uma mistura, chama-se fotovoltaica, né? Os fótons, né? O movimento de fótons que vai gerando moléculas e vão produzindo alimentos. Nós comemos coisas que são produzidas no ambiente externo, dentro do ambiente que nós estamos. E aí ocorre que a ciência evolutiva, ela consegue fazer isto. E por outro lado, nós estamos num processo em que
milhões de anos já se passaram, e bilhões de anos, enquanto nós estamos aqui falando, estão passando aí alguns milhões de anos, com essas poucas palavras que eu passei. Então, se nós nos purificarmos, se nós não, nós vamos nos purificar, nós vamos reduzir até ficarmos puros. Isso pode parecer um absurdo, mas não é absurdo. Ao ficarmos puros, nós não nos ligaremos mais a sexo, esse de caçador, né, um dos outros, e de comprar, vender, nada disso, tudo desaparece. Mas, por outro lado, você não tem mais abuso, não tem crianças nascendo com defeito, pessoas com doenças genéticas e um monte de coisas que ocorrem por causa de relações sexuais indevidas. Eu andei dando uma pesquisada que não foi uma pesquisada muito profunda, mas eu vi leis, narrativa de leis, né, de civilizações antigas, inclusive a própria romanos, gregos e egípcios e outros, em que eles proibiam a relação sexual entre pessoas da mesma família, porque ocorriam um certo de doença que nasciam pessoas sem força física para nada, nem mente direito para fazer as coisas. E por outros lados, outros tipos de coisas diversas que ocorrem devido a relações sexuais de crianças com problemas. Então, eles proibiam por isto. Até mesmo os judeus, né, que eu não gosto mais, nunca gostei muito do livro do Velho Testamento, estudava porque eu fui cristão, e aí a base era o Velho Testamento e o Novo. Só que eu não vou ficar aqui em crítica ao judaísmo nem às religiões. O interesse aqui é totalmente científico e organização e métodos sociais, porque nós vamos mudar, evoluir. E na Terra, eu falei nos vídeos que nós somos abrigos, e abrigos em muitos lugares toscos ainda, com fragilidades diversas, as intempéries da vida, e nós temos que chegar ao refúgio. O refúgio já é um lugar praticamente inabalável, que não pode ser mais modificado. E nós temos que caminhar, mas como caminhar para essa direção? Não é com as religiões. A religião é religar ao caminho, e você tem que seguir depois soltando a religião. E aí a vida, as pessoas no estado laico tendo uma relação, outra relação com a vida, fazendo uma experiência coletiva para mudar o futuro. Eu garanto que não vai haver crime, não vai haver guerras e não vai haver pobreza e miséria. Hoje nós já temos um caminho para acabar com a pobreza. No Brasil, por exemplo, nós somos um país com muita desigualdade. O aumento do salário mínimo acima da inflação, o governo atual já fez anteriormente, quando a Dilma saiu, pararam os aumentos do salário mínimo acima da inflação. E seguiu até o final do último governo, e agora com o governo de centro-esquerda nós voltamos a ter esse aumento, de receber esse aumento acima da inflação. Mas o aumento era em torno de 3, agora ficou fixado em 2,5. Então, o que ocorre? Leva até 2050, 25 anos aí pela frente, para chegar a 3 mil e uns quebrados, mas dobra. Com 2,5, por aí nós chegamos lá. Nesse período, em 2050, pelos indicadores econômicos, mesmo pelo efeito dessas cargas tributárias agora, isso do Brasil
dentro das minhas análises, o Brasil vai conseguir exportar mais e terá que comprar mais também dos países do mundo, e que nós não teremos tarifas, vamos ter que ter menos tarifas, né? E vamos ter que vender para outros países. Para os Estados Unidos, os nossos produtos darão com uns 10%, dá para vender para lá na maioria dos produtos e não vai haver problema. Eles vão ter que, vai aumentar lá internamente. E nós não precisamos aumentar nada para eles. Vamos ficar pianinhos, vamos acalmar, vamos vender e vamos comprar, vamos ver o que acontece. Vai aumentar, nós venderemos pelo mesmo preço, e aí compete lá. Ou então nós fazemos aí um mecanismo, né, não sei, de redução tributária dos produtos que vão para lá, em algumas frações, 5%, se é 10, coloca 5%. Então, pode haver uma perda de receita e aí já ameniza um pouco a situação, caminhos existem. Então, o que acontece? Essa prática, esses exercícios, nós precisamos chegar a 3 bilhões, porque o futuro já está acontecendo. Então, com 3 bilhões, nós nos ajustaremos à ciência com relação ao meio ambiente, que já estamos no processo, mas em relação ao meio ambiente da atmosfera terrestre. Então, com a atmosfera terrestre conservada e o planeta todo conservado, e plantando árvores no Oriente Médio, na África, nos desertos, nós conseguiremos avançar para um processo de uma terra sustentável ambientalmente. É claro, nós não vamos ter petróleo com o tempo, o ferro nós temos e carvão nós temos com o consumo atual para 300 anos, segundo coisas que eu li a respeito da Siderúrgica Nacional, as outras aí que trabalham com ferro na área de siderurgia. Então, e a Siderúrgica Nacional está nos Estados Unidos e outros países, assim como a Gerdau, e a Gerdau também está em vários países, e eles têm uma reserva muito grande, a Siderúrgica Nacional também tem. Então, existem em outros países reservas também que ultrapassam 200, 300 anos. Então, nessa área, nós também temos a questão de reaproveitamento, né, das coisas, dos carros, das coisas que são feitas com ferro e com metais diversos, e reaproveitar tudo, né? Fazendo a reciclagem de tudo. E aí, esse aspecto, nós evoluiremos muito, precisamos acelerar, cuidar do lixo inorgânico, para que nesse cuidado possa nascer uma sociedade que cuida generosamente, cuidadosamente do planeta. Esse é um objetivo urgente. Todos sabem, o mundo inteiro sabe, estamos com os oceanos poluídos, cheios de resíduos de plástico, peixes engolem pedaços de plástico, tartarugas, e quem fez isso? Nós temos que nos corrigir, não as tartarugas, não as baleias, não os peixes. Nós é que temos que mudar, e nós vamos mudar. Nós estamos caminhando para isso. Na minha época, nós pensávamos nisso.
e sonhávamos e havia publicações em relação a essas coisas. Hoje, os governos é que assumiram isso e na nossa juventude nós temos até um certo orgulho de termos pensado essas coisas e lutado por isso um pouco, mas não na prática, na época. Os práticos foram poucos, só alguns que fizeram reservas de florestas, né, em terras e reflorestaram áreas da Mata Atlântica e coisas assim. Esse é um processo que precisa ser feito e com certa urgência, né, de reflorestamento de áreas, recuperação de terras, e existe já projetos e já vem sendo feito muita coisa. E as queimadas, o processo está mudando, né? Ainda tem muita queimada, o calor é muito intenso, no inverno seca tudo e qualquer fagulha pega fogo. Mas vamos lá, da terra nós temos que cuidar e a terra tem que se tornar refúgio. Com esses exercícios eu falei para filmar as escolas, o pré-natal, o parto, o berçário, as creches, o pré-escolar, o ensino fundamental, o médio, universidades. E eu passo isso para prefeitos e isso vai se propagando aos poucos, mas nós precisamos de cada um de vocês engajado nisso para incentivar os exercícios e falar que nós temos que filmar todo mundo. Por quê? Porque as pessoas morrem e vão para esses outros planetas aí, a Terra no futuro e a Terra no passado. Então, veja só, eu estou falando de algo que seria dogma, mas só que nós temos como verificar. Entendeu? O processo da reencarnação, assim como os hindus, os budistas, eles não ficam expondo, os que sabem, porque as pessoas são predadoras. Elas não sabem se movimentar no mundo metafísico, no espaço metafísico. Meta fora do espaço físico. Então, o que acontece aí? Nós precisamos nos tornar uma força-tarefa para manter, espalhar os exercícios pelo planeta inteiro, para mudarmos o rumo da nosso modo de vida para um outro, uma transição para um que as pessoas serão puras. E elas sendo puras, elas vão se relacionar com facilidade e não terão mais o desvio óptico com o passar dos anos. Nós falamos aí 2050 no Brasil tem um salário mínimo de 3 mil. Com 3 mil em 2050, com pleno emprego, esses lugares de prostituição, baixa prostituição que existe no Brasil inteiro, vão desaparecer, porque as pessoas terão emprego, as mulheres, e o salário mínimo será 3 mil, então no mínimo elas ganharão 3 mil reais. Então, e depois em 2080, pelo menos, a minha concepção é de dobrar de novo para 6 mil. Então aí acaba crime, acaba tudo, fica residual. Então, nós fazendo os exercícios, nós conseguiríamos isso, porque as pessoas tomarão consciência. Imagina, nós com salário mínimo em 2080 4 vezes maior, e os Estados Unidos com o mesmo salário mínimo de agora. O Brasil será próspero e as pessoas não teremos pobres, Estados Unidos terá pobre. Não teremos classe média baixa, Estados Unidos vai ter classe média baixa. A Europa também, se eles não fizerem o dever de casa. Por isso o estímulo para a evolução é esse. E as empresas vão se dar bem em cima disso, porque elas vão ganhar mais e as produções serão melhores. As coisas serão de melhor nível para todo mundo. Nesse caso, com esses exercícios, eles só em si, eles vão curando o desvio óptico, que é essa questão de você ver a diferença nas pessoas. Isso vai mudando. Isso está com as pessoas puras, elas já entendem, têm uma percepção
dos olhos diferente, né? Pelos olhos. Percebe? E chegando a 6.000, isso ajudará muitíssimo, né? Então, o que esperar? Nós temos um projeto, esse é o projeto. Então, nós temos que seguir esse projeto. Chegando a 3 bilhões de pessoas fazendo exercícios toda semana, nós já teremos o planeta puro em 10.000 anos, 15.000 anos. 1.000 anos não, 10.000, 100.000 anos. 100.000 anos, dentro do meu ponto de vista, nós já estaremos, já tem pessoas puras, elas já estarão a bilhões de anos à frente, né? Alguns bilhões, 1 bilhão, 900 mil, na Terra, em lugares ocultos, e as pessoas totalmente puras, igualitárias, sem nenhuma relação de beneficiar alguns, não, é de beneficiar todo mundo e modificar a situação. Então essas pessoas levarão, quando nós morrermos, nós seremos levados para a Terra, grande parte para a Terra do futuro. E a Terra do futuro vai estar muito melhor do que agora. Como eu falei, 6.000 de salário mínimo, ninguém mais vai ser jogado de qualquer maneira nesse planeta. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ser mais jogado de qualquer maneira neste planeta. Porque este conhecimento é muito antigo, precede esse universo, precede a todos os universos que compõem esse ser que nós nos encontramos dentro. E antes desse aglomerado de seres igual a esse, é um aglomerado enorme, e eles olham para o cosmos e veem estrelas. E lá naquelas estrelas, eles fazem parte da mesma coisa que nós estamos vivendo aqui com relação ao universo. Eu volto a enfatizar, o universo todo, onde tem estrela, tem um planeta com água, invariavelmente. A questão de não ter água é mínima, a possibilidade, porque esse é um ser vivo e biológico, ele necessita de água para viver. Nós estamos no microcosmo dele. Então, vamos pensar aqui mais um pouco. Precisamos de força-tarefa. Você está convocado para fazer os exercícios diariamente com alguns grupos. E aí você pode passar pela internet, né, como eu estou fazendo. O ideal, por enquanto, é no ambiente metafísico para acelerar o processo. Por aqui nós vamos demorar muito tempo ainda. Então, façam exercícios. Passam o vídeo que eu estou passando para as pessoas. Digam que meu nome é Nelson Pinto Jacoldi. Que Jacoldi, eu vim meus antepassados, uma parte dela é de Portugal e outra da Suíça. Jacoldi significa Iaco, na Suíça, segundo esses sites de pronúncia. E nos Estados Unidos Jacó. A pronúncia não é exatamente essa. Em alguns sites é a mesma coisa. E em outros países é diferente. No Brasil é Jacoldi. A pronúncia é conforme você lê, porque é em português. Bem, meu nome é esse. Eu gostaria que vocês lembrassem que eu passei os exercícios e que eu afirmo que eu criei a metodologia que vem se desenvolvendo já desde 2015, 2016, que eu vim pesquisando, vi que o universo mudava, que existia o futuro, eu vinha buscando, eu fui futucando até que vi o futuro. Muito
ainda tendo em mente, mas foi abrindo e aí a gente veio, depois teve problemas em 2018, que aí eu não vou falar a respeito, mas alguém ajudou para avançar mais. Mas depois eu não usei mais o método dessas pessoas. Eu não precisava porque eu estava desenvolvendo a minha própria metodologia, inclusive com algumas pessoas que estavam se mexendo também. Então eu comecei a verificar o futuro e experiências, aí tem uma possibilidade imensa de trabalho a ser feito para gerações futuras, mas isso necessita de uma organização que não tem finalidade de lucros e nem de enriquecer as lideranças, né? Quando você tiver, não é essa a intenção, não é a mesma coisa que a igreja cristã, que você vê aí pastor com 1 bilhão, 2 bilhões, outros com 500, 700 milhões, nada disso. Nos Estados Unidos, pastores que têm aviões, aqui no Brasil, pastores têm aviões, né? Então, claro, eles usavam para o trabalho, mas não era isso, nunca foi ensinado que seria esse o caminho. Então, nessa escola, o objetivo não é o enriquecimento das pessoas que vierem a trabalhar. Então, é a mesma coisa. As pessoas vão fazer o trabalho aí para frente. Nós precisamos criar uma escola, porque inicialmente, como que você vai gerar isso para o futuro? As pessoas podem arrefecer. Então não vai ter organização e nenhum sentido do que fazer. Dessa escola, ela é o embrião necessário, por isso que não envolve igualdade, não envolve essa política das pessoas ficarem disputando espaço. Não é as religiões do mundo que as pessoas disputam para serem os grandões dos seus templos. Não é isto, é igualdade, é igualdade nós temos que desenvolver o senso que somos iguais. Então, em ganhos em tudo. As pessoas que vão estar lá receberão sempre as mesmas coisas, não estarão ligadas a isso, estarão todos confortáveis, não existirá necessidade de brigar por riqueza em demasia. Será trabalhar pelo universo para pegar todos os planetas e fazer com que eles evoluam para serem mais igualitários e serem abrigos onde não há fome, não há pobreza, e irmos criando, inclusive, planetas que estiverem nascendo, indo lá, construindo tudo, colocando tudo, e aí as pessoas vão nascer ali e seguimos. E podemos fazer os cruzamentos genéticos que ocorreram na Terra. É questão de verificarmos. Ou então os animais vão aprender a falar e tudo isso. Aí nós veremos no futuro. Os animais têm os mesmos direitos que nós temos, porque nós nascemos animais, em mato. Nós fomos animais e evoluímos, símios, né? Que com o cruzamento dessas raças espaciais, nós já criamos a forma que eles têm também. Eles devem ter vindo de alguns de símios, outros de outros animais parecidos, porque a nossa cadeia genética é igual a dos símios, que só muda num determinado momento. E provavelmente os primeiros seres evoluíram de um animal. E esse animal teve consciência. E ele começou a pensar e foi desenvolvendo, só que se tornaram poderosos, conseguiram alguns chegar a ser eternos, desenvolveram naves espaciais, a mesma coisa, o mesmo processo, e aí alguns se tornaram eternos e dominaram o resto e não deixou mais ninguém, não deixaram os outros serem eternos. Com isso eles dominaram e criaram o caos.
O caos são organizações que não obedecem à razão pura. A crítica da razão pura, o Immanuel Kant fala nisso, é a crítica da razão prática, que é o que nós vivemos, ou da natural, da prática. Para mim é prática. Então, nós precisamos organizar uma escola. Eu, a princípio, fazer os exercícios e colocar em vocês a responsabilidade. Existe um mecanismo de você sintomatizar responsabilidades, seriedade, responsabilidade e interesse e desejos por isso, desejo, bastante desejo, e as palavras que foram construcionais, e também a ênfase e também o ímpeto de seguir adiante, como se fosse a nossa libertação definitiva. Isso é um processo de milhares de anos, e se desejarem, dezenas de milhares de anos. Mas nesse processo ninguém vai ser mais pobre. E vocês têm que prometer uns aos outros que nós não teremos pobres, nós não teremos classes médias baixas, e seguiremos agarrados uns aos outros, sem ser por sexo. Livres da posse uns dos outros, a não ser os casais. Como você vê, eu fiz uma letra de uma música chamada Maria de Barro, e depois eu dei uma estudada para ver como eles viviam, porque eu falei assim: Maria de Barro, o teu João anda dando um duro danado, construindo uma casa lá no galho. Bem, só pensando em você enquanto trabalha. Ela é uma canção pura, né, dos bichinhos, pássaros puros, e construindo uma casa para eles fazerem filhotes e os ovinhos, e eles cuidarem, e ele cuidar dela enquanto ela estiver colocando os ovos, chocando, ele vai buscar alimento. Eles têm todo um planejamento que foi feito por mentes muito elevadas, né? E na verdade, nós viemos de uma força que as religiões chamam de Deus. Nós viemos de uma força que criou como se fosse do nada, né? Que é a do nada, vamos dizer, e daí nós viemos. Só que você não tem a imagem de nada, não existe imagem e não existe um ser que fala. Ele fala através da busca das pessoas de como fazer. Então aí você passa a fazer parte desse ser. Como fazer como que essas coisas acontecem? Você vai se movendo para a verdade, não está ligado a sexo. Creiam nisso. Nós vamos ser puros. E aí, mas por quê? Porque é tão bom. Bem, aí a ciência, né? As pessoas vão ficar puras, e o que é melhor do que poder dançar, cantar livremente e sem nenhuma disputa de uns pelos outros, entendeu? É o caminho. Nós temos que descobrir o relógio biológico. Esse relógio biológico, ele é organizacional. Os pássaros têm filhotes e aí eles vão ter filhos. Hoje, houve desvios, experiências diversas para induzir os pássaros, os animais, para certos comportamentos que não seriam, nós temos que saber qual é o correto. No universo foram feitas coisas imensas por seres com autoconhecimento
que foi para com determinadas finalidades de manutenção de espaços cósmicos, de vida e de coisas. Nós temos que descobrir o que aconteceu, e o futuro é todo de pesquisas e análises, e nunca para subverter, né, as coisas, entrar destruindo e fazendo, nunca invadir um planeta para guerras. Neste segmento, não. Mas a Terra já invadiu muitos planetas em vidas paralelas, com bombas nucleares. E não vai ser essa experiência, esse mecanismo é para evitar os comportamentos agressivos que nós temos com relação aos outros povos. A característica de brigões. A Terra tem a característica de brigões, zangões, né? E não é isto. Então eu estou convocando vocês para fazerem os exercícios, vocês convoquem outros, expliquem que eu passei os exercícios. Gostaria de pedir esse favor a vocês, porque eu lutei muito nesses anos, porque houve vários equívocos no caminho, e as pessoas... nós estamos num mundo de política, de traição, de guerras, e isso ocorreu um pouco de desvios, né? E eu não estou aqui para falar sobre isso, mas nós temos que ter um caminho de abrigo, de refúgio. As pessoas têm que passar a proteger umas às outras da forma laica, da forma em que não existe dogmas e outros mecanismos que não seja a vida, organização social de vida. Então, este é o objetivo da escola, e ela fez chegar à vida eterna, em várias dimensões paralelas. Então, acho importante termos um mecanismo. Eu acho não, é fundamental, porque se você deixar as pessoas meio enlouquecidas fazendo as coisas, elas vão acabar com a atmosfera da Terra, como venha ocorrendo, até mesmo com as naves, queimando tudo, aquela multidão de naves, né, subindo para ir para vários lugares, e aí a atmosfera ficou comprometida, não só por isso, por outros motivos, mas isso é real. As naves no futuro vão ter que ser montadas no espaço, e aí você ter um movimento de encontrar metais e coisas nos asteroides, num monte de planetas que tem por aí, que tem metais que nós não vemos, porque é na parte escura, e eles têm metais. Não precisamos explorar tanta Lua nem Marte. Marte tem metais, e aí pelos planetas, descobrindo do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito esquerdo, para frente, para cima, para baixo, tudo é as nossas constelações, tudo é o sistema solar aqui em volta, para baixo, para cima e para cima e para os lados. Então, nesse entorno tem um monte de planetas e materiais para se usar. Nós não precisamos destruir, porque alguns planetas eles já tiveram vida, e é só pegar os minérios, o que tiver para podermos usar. Isso é questão de estudos. Então eu quero falar o seguinte para vocês: vocês estão convidados a fazer os exercícios, falar para as pessoas. Eu peço porque eu tenho uma programação em mim. Bem, tudo são hipóteses, e eu tenho uma programação que tem uma visibilidade de fazer esse mecanismo de uma forma coerente, cientificamente correta, sempre com o máximo de pesquisa para verificação de como seguir, e seguir para a igualdade.
e não para desigualdade. É um processo, pode levar 1 milhão de anos, não estaria bom? Daqui a 1 milhão de anos as pessoas não estão mais ligando para essas coisas, estarão vivendo, felizes, sem medo. Nós, em 2050, dali para frente, não vamos ter muito medo do futuro com relação à sobrevivência. Dependemos dos demais países. Por isso, esses exercícios são muito importantes no nível de haver exercícios homogêneos, sem disputas. Não pode existir disputas nesse sistema, porque ele gerará ciências erradas, comportamentos diante do universo e da vida futura equivocados, que sempre existiu e as pessoas verão isso. Eu já estou com o vídeo muito longo, 45 minutos, vai para 46. Eu vou encerrar. Gostaria que vocês fizessem o exercício. Vocês podem fazer assim. Primeiro, eu não quero ficar com sensualidade, quero retirar isso de mim. A maioria de vocês fazem, alguns não vão conseguir, porque prostituem, tem modos, mas a maioria absoluta não fica ligado a sexo direto. Isso aí é mais de 70%. Então, e a minoria que ficam mais em sexo. Segundo os registros acásticos, algo em torno talvez de 60 e poucos por cento da população vão se adaptar com facilidade e ficarão felizes de que isso está acontecendo. E o restante, alguns já nessa metade do século, já em 1 ano e meio, grande parte dos que estiverem fazendo os exercícios já estarão modificados, bastante modificados. Em 3 anos, outros grupos estarão bastante modificados. Em 10 anos, haverá um outro tipo de comportamento na Terra e nós estaremos sendo liberados, nossas mentes irão se soltando. Eu quero dizer que cada vez que você faz sexo com alguém, uma parte da energia dessa pessoa que você fez sexo fica grudada em você. Isso vai aglutinando a nível cerebral. E nosso do comportamento hoje de eletromagnetismo faz com que nós estejamos engessados dentro de comportamentos que não são agregacionais, eles são, pelo contrário, eles desagregam, eles afastam, eles são incongruentes, eles são incompatíveis em sua maioria. Tem compatibilidade, mas a uma distância enorme e você não consegue a congruência para fazer ocorrer. Então, faça um exercício, abra mão de fazer sexo com crianças e passe para outros, e abra mão de algumas coisas sexualmente, todos que não estiverem tão presos a compromissos, que estiverem, as pessoas prostituem, tem que continuar prostituindo, porque não tem como fazer. Então nós temos que esperar fazer com que o salário mínimo cresça. A sociedade, dentro desse aspecto, ela é a social-democracia em altos níveis de evolução. Não é uma social-democracia engessada nesses níveis de comportamento anômalos ou antagônicos, né? Não pode ser. Uma coisa, outra questão. Nós vamos tirar essas energias de nós. Saibam que tem aí uma energia beça presa em vocês de outras pessoas. E essas energias, elas são campos eletromagnéticos que se agregam, são atraídos e ficam grudados. E isso vai bloqueando a mente e o entendimento
de outras formas de relacionamento e de existências que nós não conseguimos perceber. Eu vou dizer para vocês, eu fiquei sem fazer sexo. Eu até tive umas coisas assim, de me acordarem à noite e tal, mas eu fiquei sem fazer sexo. E o caminho abriu, mas antes teve umas experiências que mas a falta do sexo eu fui falando, bem, eu não quero mais, tá bom. Então eu penso em ter uma mulher comigo, penso. E faço até às vezes canções e poesia com relação a isso. Mas é porque eu sei que as pessoas gostam de ter alguém junto. E nós vivemos muito melhor quando temos uma pessoa que seja parte de um ninho. E os dois sejam a construção desse ninho existencial, que eu digo não da parte material, mas os cuidados acabam gerando os ninhos da parte material. Então as pessoas têm que ser assim, nós não somos assim. Nós somos formais, nós somos cheios de melindres, isso também, e cheios de poder, né? Uns sobre os outros, e nessa você tem que ir abrindo mão, né, do poder de uns sobre os outros nessas relações, e abrindo mão cada vez mais do poder de uns sobre os outros, inclusive homem e mulher, casais, nós vamos fazendo os exercícios e falando, olha, eu abro mão, não quero ser dono de ninguém, só quero ajudar e contribuir, não quero disputar, eu só quero ajudar e contribuir, e coisas desse tipo. E por outro lado, eu quero pedir para que vocês sintomatizem a importância, a seriedade disso, o compromisso disso, a urgência em se fazer e desenvolver pelo mundo os exercícios e fazer isso sempre e com interesse e gerar um interesse em vocês. Como vou fazer aquilo, uma coisa bonita, uma construção. Então constrói uma coisa, vão fazer um time de futebol, aí sai um time que joga bola e as pessoas se divertem, ou de vôlei, ou de qualquer coisa, grupos. Só que aí é igualitário, ele não é ligado a poder de uns sobre os outros. Então sintomatize essa ideia e sintomatizem em vocês a ânsia de conseguir isto. Estejam com a ânsia de conseguir. Uma ânsia controlada, não uma ânsia de ficar sofrendo por não estar andando na velocidade, ou uma ânsia que se torna inconsequente. Façam isto. E eu vou encerrar o vídeo agora, vou publicar no YouTube, no meu canal Espiritualista Laico Acelera Status Quo. Status com S. Status Quo. Ok? Então, eu vou publicar e depois eu passo para o WhatsApp, faço para Instagram, Facebook, na medida do possível, e aí eu vou mudar o nome desse canal para Refúgio das Almas, né? É mais adequado, canal Refúgio das Almas. Mas inicialmente eu estou com esse site, que é um canal, não é um site, é um canal. Pode-se dizer que é um site, né? São pequenos sites que as pessoas usam. E aí eu tive essa chance foi algo muito atrasado para mim, né? E como eu lamento não ter descoberto os caminhos que ocorriam no Facebook, Instagram e todos, aquele antigo, acho que era Fazenda, não, como é que era o nome? Orkut. Eu praticamente falei, pô, não quero participar dessas bobagens, não. Aí, hoje eu vejo que eu perdi bastante, porque eu teria interesses e eu poderia ter evoluído dali
para as coisas que eu pretendo fazer, né, de conhecimento, de informática, de programação e de inteligência artificial. Eu preciso saber algumas coisas assim, porque isso faz parte, né, do futuro. O futuro das pessoas é saberem física, é saberem química, é saberem biologia, uma parte delas. Saber isso tudo na ponta da língua em grande profundidade, porque nós vamos viver cada vez mais. E saber programação, matemática em grandes profundidades. E por quê? Porque nós vamos ter que fazer a eternidade. E a eternidade exige muito conhecimento técnico. Não é qualquer tipo de vida eterna, não. É uma vida eterna em que já existe os componentes e nós temos que descobri-los. E é como na ciência, você vai, aí acha. O Einstein falou da relatividade, eu não consegui pescar muito bem, eu vi que o trem andava mais rápido do que as pessoas e que aquilo era uma mudança de tempo. Eu já sabia que entre eu e as pessoas existe uma diferença de tempo. Nós estamos em 3 dimensões, mas no espírito não. No espírito nós estamos até nos movermos. Então você cria dimensões diferentes. Aí depois você volta para tridimensional, mas onde você mexeu, você criou universos paralelos. E aí é um aglomerado que, quando você fala assim, mas aqui gostaríamos de ver onde está a vida eterna. Está tão longe que a nossa vida toda não é nem um milésimo do caminho para chegar a um lugar eterno em nível, né, no futuro aqui, nós teremos que no futuro criar uma organização em que as pessoas fiquem vivendo. Então é uma organização. Precisamos de pessoas e ser essas pessoas. Nós precisamos ser essas pessoas e com grandes conhecimentos. Inclusive, como hoje, né? Você pensa em fazer um sol, já dá para fazer um sol, né? Um sol menor é perigoso pra caramba, né? Porque as pessoas não têm conhecimento suficiente. No futuro, aquele negócio de partículas, como é que é mesmo? Um acelerador de partículas, explode e faz um buraco imenso na Terra e a Terra fica quase desabitada. Porque envelhece os equipamentos, eles continuaram usando isso no futuro. Como no futuro, várias usinas nucleares entram em falência e começam a espalhar material radioativo. E também houve guerras nucleares em futuros. E nós estamos numa outra direção. Isso são mundos paralelos. E aí é uma coisa muito gigantesca, mas de extrema importância para o conhecimento humano. Eu convido a vocês a essa que é a parte mais importante, os exercícios, e procurem retirar de vocês, não forçando nenhuma barra. Fala assim, eu fiz sexo com um montão de pessoas, 1000 pessoas, 100 pessoas, 50, e o que ficou em mim disso? Eu fiz sexo comigo mesmo, o que ocorreu aí de energias, como ficou isso? E aí, e como nos desprender? Nós vamos fazendo os exercícios e queremos abrir mão dessas coisas do passado para desprender as nossas mentes e as nossas energias para ficarmos com uma energia nova. Então vocês podem pedir isto, que gostariam de fazer, que precisam disso para examinar essa questão e ver o que acontece. Nós vimos sair
fragmentar, né, coisas de nós. Eu vi assim coisas como se fosse eu mesmo, e aí tem as outras pessoas, e nos exercícios, ao falar isso, de repente vão mostrar para vocês coisas, porque nós não estamos totalmente sozinhos nos exercícios, tem aqueles que examinam. Os budistas têm muita capacidade para isso, mas os budistas puros, né? Bem, então, um abraço, boa noite, pratiquem, 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 formem um ser que está totalmente sendo objetivado para uma causa comum, né? Tem um objetivo, e aí esse objetivo tem metas, né? E uma meta para esse ano é 3 bilhões de pessoas fazendo os exercícios. Então nós temos que ter a liderança individual de cada um, de buscar povos e falar, olha, faça assim, assim, na Ásia, na Oceania, entre os turcos, entre aqueles países Turquestão e todos aqueles países ali que são mais ou menos, ficam fora do ambiente da vida cotidiana do Ocidente, e até mesmo da Ásia, e até mesmo da África, e eles ficam separados de nós. E essas barreiras são importantes para eles não terem conflitos o tempo inteiro, como nós somos cheios de conflitos o tempo inteiro, os ocidentais, sempre fazendo coisas erradas, né, a história inteira. Então é momento agora de vocês pensarem nessas coisas e criarmos um novo mundo, um novo fundamento para nossas vidas, em algo que nos entregue já por algo que é pré-existente em vidas paralelas, mas muito distantes de nós. E aí tem muito conhecimento para ser dividido, e as pessoas saberão muitas coisas que eu não sei, grandiosas coisas, e isso elas são mais do que eu faço. A minha parte é esta, não é que eu seja o cara. Essa é a minha parte. A parte de vocês vão descobrir, muitos de vocês vão ser especialistas em várias áreas. E essas especialidades são fundamentais para o desenvolvimento de uma escola nesse sentido, porque o objetivo é esse, né? Então, uma boa noite para vocês, um beijo, um abraço. Gostaria tanto, né, de voltar àqueles desejos de abraços, de amigos, que desinteressados, só felizes de ver uns aos outros. Eu não sou mais jovem, na velhice as pessoas tendem a se esconder em abrigos, porque o mundo não é um mundo adequado para pessoas velhas conviverem com as pessoas outras, é desagregante. E esse caminho, ele é mais agregante, ele é de proximidade, ele é de envolvimentos, né? As gerações do futuro vão morar em vários países durante 6 meses, 1 ano, e aí trabalhar lá e viver e fazer turismo. Teremos menos horas e nós teremos a vida para construir. Nós construiremos a vida, porque esses exercícios levam à retirada das forças eletromagnéticas que impedem. Acreditam nisso, creiam nisso. Um abraço, uma boa noite para todos.